Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 159 que vai ao ar no domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. É isso mesmo, começamos aqui a quarta temporada do Tributologia. Eu estou muito feliz em retomar esse nosso bate-papo semanal. Eu estou muito feliz em estarmos juntos novamente no Tributologia. Vocês sabem que um dos meus objetivos era retomar pós-carnaval. Entretanto, atendendo a pedidos, eu estou de volta antes da hora, porque tributário está bombando. As decisões dos tribunais superiores têm sido muito movimentadas desde que o judiciário retomou, logo na semana passada, no início de fevereiro. O governo federal, que assumiu em 1º de janeiro, tem também adotado diversas medidas tributárias questionáveis ou não. Ou seja, temos muitos assuntos para falar no Tributologia. E o pessoal tem mandado mensagem para mim nas redes sociais: Gabriel, volta. E felizmente eu estou aqui novamente para a gente conversar no Tributologia. Então, se você está chegando agora, se inscreva no canal. Se você está assistindo pelo YouTube, ativa o sininho para quando tiver um novo programa, você ser imediatamente notificado ou notificada. Se você está ouvindo pela sua plataforma de podcast preferida, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, avalie também, dá sua estrelinha, porque eu fico muito feliz em saber que vocês curtem o Tributologia. Pessoal, então sem mais delongas, hoje eu não tenho outro assunto a falar que não a bendita da coisa julgada. A bendita da coisa julgada. E aí, galera, como é que vai funcionar essa questão de coisa julgada agora, né? Bom, o caso concreto que foi julgado é um caso bem interessante. No ano passado eu cheguei a falar um pouco sobre ele no Tributologia. Já sabíamos que o resultado ia ser no sentido favorável à União, e eu vou analisar o assunto, a quebra da coisa julgada em matéria tributária, sob o prisma do direito e também sob o prisma da economia. Vamos falar sobre o caso do IPI, vamos falar sobre a decisão do STF, IPI no STJ e a decisão proferida pelo STF. Bom, isso é uma grande discussão, uma discussão muito importante para o direito, porque as decisões judiciais no Brasil, elas são muito antagônicas. O grande problema do direito brasileiro, na minha opinião, é exatamente o fato de termos muitas decisões que são conflitantes. E o fato dos processos demorarem muitos e muitos anos faz com que haja algumas divergências que geram impactos concorrenciais relevantes no mercado de um modo geral. E a questão que foi posta em julgamento foram 2 recursos extraordinários. O recurso extraordinário 949-297 e o recurso extraordinário 955-227, temas 881 e 885 da repercussão geral. As partes envolvidas foram a União e TBM, Têxtil Bezerra de Menezes S.A. e Braskem. Relatores dos casos foram os ministros Edson Fachin e ministro Luiz Roberto Barroso, né? A maioria, gente, já foi formada na quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Né? Nessa semana só houve a consolidação do julgamento no tocante à modulação dos efeitos. Mas desde a semana passada é que nós temos a maioria de 9-0 para reconhecer o impacto da decisão, da alteração da jurisprudência na coisa julgada. O STF, então, ele entendeu, enfim, a maioria já estava formada, como eu disse, né? E o STF, então, entendeu que efetivamente a mudança, a alteração da jurisprudência caça automaticamente a coisa julgada. Ou seja, faz com que os efeitos da coisa julgada sejam cessados automaticamente.
Nesse caso, não é necessário que a União ajuize, ingresse com uma ação revisional, com uma ação rescisória ou qualquer instrumento processual. Automaticamente, nós temos o efeito da alteração de jurisprudência sendo aplicado no caso concreto. Efetivamente, essa discussão que foi travada no STF é uma discussão que envolve a contribuição social sobre o lucro líquido. Por óbvio, né, esse julgamento vai impactar todos os tributos discutidos de forma continuada, que são pagos de forma continuada, porque a discussão aqui é exatamente essa, a alteração da jurisprudência e o seu impacto nas obrigações de trato continuado, né? Por quê? No caso da CSLL, especificamente, diversas empresas tiveram decisões judiciais favoráveis afastando o recolhimento desse tributo. Para vocês terem noção, eu não estou falando de empresa qualquer não, estou falando de empresa grande, Braskem, Samarco, Vale, Grupo Pão de Açúcar, todas essas empresas tiveram decisões favoráveis para não recolher a CSLL. Isso por quê? A CSLL ela foi criada pela Lei 7689 de 1989 e a discussão à época foi se essa lei ordinária poderia criar a CSLL. Lembre-se, nós estamos falando de uma lei editada um ano após a entrada em vigor da Constituição de 88. A discussão era muito grande porque nós estávamos diante de um cenário em que efetivamente o direito tributário era uma grande novidade. Então, havia ou não a necessidade de lei complementar para a instituição da CSLL? Muitas empresas ingressaram com a ação e efetivamente ganharam decisões favoráveis, dizendo que efetivamente não deveriam recolher a CSLL. E aí vem a minha crítica à demora do judiciário. O STF só foi declarar constitucional a CSLL em 2007. Gente, a lei é de 89. Só em 2007 que o STF foi declarar constitucional a CSLL por meio da ADI número 15. De modo que durante todo esse tempo nós tivemos, claro, decisões favoráveis ao contribuinte e desfavoráveis ao contribuinte, até que houvesse uma pacificação da jurisprudência favorável à incidência do tributo. Então você tinha aqui empresas que não recolhiam CSLL e empresas que efetivamente recolhiam CSLL, gerando um impacto concorrencial, sem sombra de dúvidas, muito, muito relevante, né? Então, você percebe que, só um detalhe relevante, tá? Que assim, eu não falei ainda, tá? A lei que criou a CSLL é de 89, né? A declaração de constitucionalidade é de 2007, mas o julgamento começou no STF em no início dos anos 2000. Ou seja, é muito tempo aguardando esse julgamento. É muito tempo aguardando esse julgamento, né? Então, assim, gente, o cenário da aplicação automática, eu particularmente entendo que gera uma insegurança jurídica, sim. Entretanto, o impacto econômico de uma decisão judicial para um determinado grupo de empresas no tocante à concorrência para as demais empresas que não têm essa decisão judicial é no mínimo absurdo. O judiciário não deve funcionar como um instrumento de intervenção na concorrência, assim como não deve o direito tributário impactar na livre concorrência. Essa é a neutralidade tributária que é relevante de ser aplicada. Então, no caso concreto, o que o STF entende é o seguinte: olha, havia decisão favorável sim, entretanto, nós mudamos de ideia. E como houve uma mudança de ideia, uma mudança de jurisprudência, uma consolidação de jurisprudência, nós temos um novo cenário jurídico que é desenhado. Se temos um novo cenário jurídico que é desenhado, efetivamente, ele deve ser aplicado. Então, essa maioria que foi formada no STF foi no sentido de que, com esse novo entendimento do STF, o contribuinte passa a ter que pagar o tributo que até então foi julgado inconstitucional. Agora, presta bem atenção, tá? Esse caso, ele é julgado em repercussão geral, tá?
ele representa uma controvérsia. A decisão ela vincula todo o poder judiciário. Então é extremamente importante que o entendimento seja, olha, a livre concorrência tem que ser respeitada, a isonomia tributária tem que ser respeitada. Em matéria de trato sucessivo, você tem uma empresa que não recolhe tributo e uma empresa que recolhe. A manutenção da coisa julgada gera uma vantagem competitiva para quem tem ação judicial. E o judiciário passa a ser, então, um grande jogo de dados, uma roleta, né? Um jogo de sorte, que efetivamente não deve ser dessa forma. Né? O Barroso, no seu voto, ele propôs a tese no sentido de que as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que tenha se formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Já as decisões proferidas em ação direta ou em repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. O ministro Gilmar Mendes, no seu voto, ele foi muito inteligente, porque ele falou, olha, isso aqui representa uma exigência de tributo que não estava sendo exigido. Portanto, efetivamente, tem que ser respeitada a anterioridade, tem que ser respeitada a noventena, a depender do tributo. A depender do tributo, né? E aí, galera, que tal o ponto, assim? O ministro Fachin foi o mais preocupado no tocante à figura da coisa julgada, e aí ele propôs uma modulação de efeitos, né, para que essa decisão passasse a valer somente a partir do julgamento. E aí eu acho que o ministro Fachin, ele foi muito feliz nessa sua proposição, dizendo, olha, existe uma coisa julgada que tem que ser respeitada. Nós mudamos a jurisprudência aqui, então a situação fática muda a partir de agora. Então, a partir de agora, o tributo é devido. Quem tinha decisão judicial tinha coisa julgada e não pode ser prejudicado. Né? E aí, o ministro Fachin, ele cita uma frase muito boa. Se no Brasil o futuro é incerto, o passado é duvidoso. Então, você tem que proteger a coisa julgada. E a tese que foi proposta pelo ministro Fachin foi no sentido de que a eficácia temporal de coisa julgada material, derivada da relação tributária de trato continuado, possui condição resolutiva, que se implementa com a publicação de ata de ulterior julgamento realizado em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade pelo STF, quando os comandos decisionais sejam opostos, observadas as regras constitucionais da irretroatividade, anterioridade anual, noventena, a depender do caso concreto. Considerando razões de segurança jurídica, com destaque ao seu consectário de proteção da confiança legítima dos contribuintes, acobertados pela coisa julgada, o presente entendimento tem eficácia para o futuro, a partir da publicação da ata de julgamento dessa decisão. Quem acompanhou o ministro Fachin foram o ministro Nunes Marques e Fux. Né? Você tem uma expansão da incidência do tributo, portanto, há de haver uma modulação desses efeitos. Esse foi o argumento que foi trazido à época. Entretanto, né, o ministro Gilmar Mendes, né, ele já havia lá em novembro, né, alterado o voto, passando a seguir os demais com relação à quebra de decisões judiciais, a quebra automática e etc. Né? E hoje, então, essa semana, né, porque não foi hoje o julgamento, essa semana, então, o STF finalizou o seu julgamento de uma vez por todas, entendendo que a coisa julgada produz efeitos imediatos. O STF, então, não modulou os efeitos. Pasmem! O STF não modulou os efeitos e a ausência de modulação dos efeitos traz uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque efetivamente essa ausência de modulação dos efeitos, ela faz com que a decisão retroaja. Para vocês terem noção, essa semana já houve uma dessas empresas que publicou fato relevante. Olha, o Grupo Pão de Açúcar falou, olha, eu tenho mais de 240 milhões de dívida de CSLL graças à decisão do STF, porque o STF não modulou. Esse é o grande absurdo da decisão, na minha opinião. A coisa julgada foi violada, sim? Cara,
é difícil falar que houve violação da coisa julgada, porque apesar de ser uma garantia fundamental, quem interpreta a Constituição é o STF. Então o STF não viola aquilo que ele interpreta, ele só dá a interpretação dele. Então se o STF deu a interpretação que não se trata de violação de coisa julgada, não é violação de coisa julgada. Data máxima vênia, eu acho que a interpretação do STF foi equivocada nesse caso, tá? Se olharmos exclusivamente pelo prisma econômico, a decisão do STF não está errada. Pelo prisma jurídico, eu entendo que sim, porque fere a confiança legítima. Pelo prisma econômico, eu vou dizer para vocês que eu não concordo com um erro nessa decisão. Não há erro nessa decisão do STF pelo prisma econômico, porque as empresas recolheram CSLLs que não tiveram decisão favorável. Não seria justo aquelas que não recolheram não recolherem. Então, na verdade, o que o STF está fazendo com a ausência de modulação é trazendo todo mundo para o mesmo balaio e falar, olha, quem pagou, pagou, quem não pagou vai pagar agora. E aí eu vou equilibrar todo mundo. Essa é a lógica do STF. Eu acho que é um equilíbrio tardio e é um equilíbrio que coloca em risco muitas empresas que tinham decisão favorável. Não tenho a menor dúvida disso. Mas é um reequilíbrio complexo, tá? Então, no tocante ao prisma econômico, o STF agiu corretamente porque o que ele quer é reequilibrar a economia e trazer de volta uma competitividade. Por outro lado, juridicamente, fere a confiança legítima e fere, sem sombra de dúvidas, a segurança jurídica, essa decisão judicial. Só que tem um detalhe, né? Então, o STF entendeu que no caso concreto não há modulação, que a decisão produz efeitos desde sempre, desde 2007, que além disso, a partir daí, vai ter que respeitar a anterioridade noventena, né, de forma genérica. No caso concreto, não teve modulação, mas tem que respeitar a anterioridade noventena caso haja alteração da jurisprudência, né? E aí tem um detalhe interessante, né, nessa história toda, porque o STJ, ao mesmo momento que o STF estava julgando o fim da coisa julgada no Brasil, que não é o fim da coisa julgada, cá entre nós, a coisa julgada não acabou, né? O STF, ele julgava a coisa julgada e o STJ julgava o entendimento sobre IPI na revenda de importados. Esse é um outro assunto que foi objeto de tributologia ano passado e nós efetivamente tivemos muitas discussões sobre essa incidência de IPI na revenda de importados. O STJ chegou a entender que incidia, depois que não incidia e voltou ao entendimento no sentido que incide, né? E aí que está o problema. O STJ voltou atrás. E o que o STJ disse? Olha, incide. E aí a União promoveu a ação rescisória, porque o Sindicato das Empresas de Comércio Exterior de Santa Catarina tinha uma decisão favorável em abril de 2015 para que os seus afiliados não pagassem o IPI na revenda de importados, né? E aí foi promovida a ação rescisória número 6015, ação rescisória número 6015, para reverter essa decisão, né? E o que o STJ fez? Né? A primeira sessão do STJ analisou a ação rescisória e reverteu, rescindiu a decisão de abril de 2013 que afastava o IPI na revenda de importados. Gente, o impacto dessa decisão é enorme, enorme, tá? Pra vocês terem noção, foram feitos 6 pedidos de precatório apresentados à justiça por empresas afiliadas ao sindicato, que o valor era de quase 4 bilhões de reais. Ou seja, o STJ agora acabou de criar um rombo, né? Criou um rombo para os importadores. A discussão do STJ, ela ganhou muita força com a decisão do STF, né? E efetivamente, como houve essa alteração de jurisprudência, devem ser respeitadas a anterioridade anual e nonagesimal, como disse o STF, só que no caso concreto, né, a rescisória foi conhecida, foi reconhecido que o IPI deve incidir na revenda de importados, e aí que está o problema, né? O ministro Gurgel de Faria, ele disse que, olha, essa decisão que entendeu pela incidência do IPI a última palavra do Supremo, né? Então, efetivamente, o STJ deve aplicar a reversão da decisão
até a data em que o STF entendeu que deveria incidir o IPI na revenda de importados, né? Na revenda de importados. Então, assim, bom, ao mesmo tempo, o contribuinte levou uma pancada do STF, uma pancada do STJ. A verdade tem que ser dita, né? Então, os efeitos cessam a partir da fixação de uma tese contrária no STF. Isso está claro, isso está resolvido, né? E hoje nós temos aí essa decisão contrária aos importadores. Gabriel, mas é razoável essa decisão? Eu acho que no final das contas você tem um reequilíbrio concorrencial. Eu tenho um cliente, por exemplo, que não tem a decisão judicial e o concorrente dele tem a decisão judicial. O cara não paga 15% de IPI na revenda, ele paga. Como é que ele sobrevive dessa forma? Não sobrevive. Então, concorrencialmente, a decisão do STF, ela é uma decisão boa, quebrando a coisa julgada. A decisão do STJ no tocante ao IPI está correta e também vai modular, tá? Também não vai modular, tá? Não vai modular. O STJ também vai produzir efeitos retroativos. Também reequilibrando o mercado para aqueles que se aproveitaram da decisão judicial. É claro que concorrencialmente é favorável, economicamente é uma decisão ajustada, mas juridicamente fere a segurança jurídica. A questão é o impacto futuro disso. Eu, Gabriel, vejo que agora as empresas vão ter que começar a se programar e se organizar melhor. Acho que daqui para frente não teremos mais esses impactos enormes, mas sem sombra de dúvidas, nós temos aqui uma mudança que, no tocante à segurança jurídica, gera uma certa vontade de chorar, né? Porque o STF deveria ter modulado os efeitos, porque o passado não pode ser duvidoso. O futuro pode até ser incerto, mas o passado não pode ser duvidoso, como bem disse o ministro Fachin. Entendo que nesses dois casos a reversão deve produzir efeito sim, mesmo porque se o STF muda de ideia, o entendimento do STF ele passa a integrar o nosso ordenamento jurídico, ele passa a ser fonte do direito tributário, portanto deve ser aplicado, mas entendo que representa uma majoração de tributo, deve ser respeitada a anterioridade, a noventena, não poderia jamais ter havido a cobrança retroativa por parte do STF e também por parte do STJ no tocante ao IPI. Aqui eu estou falando como um professor de direito tributário, não estou falando como um cara que fez mestrado em economia, porque economicamente a decisão está acertada, está bem acertada. Bom, senhoras e senhores, é isso. Eu acho que, feita a análise de um modo geral, eu encerro esse primeiro Tributologia de 2023, dizendo que, ao que tudo indica, o ano vai ser quente. A pancada foi forte, mas não vejam como sendo o fim dos tempos. O STF agiu de forma correta, reequilibrando a economia, mas fica a crítica no tocante à modulação. O STF deveria ter modulado. E só mais um detalhe, que não está claro na decisão do STF, que provavelmente vai ser objeto de embargo de declaração, e a gente vai voltar a falar aqui no Tributologia, né? Essa cobrança vai ser com multa? Ou essa cobrança vai ser sem multa? Porque esse é um ponto relevante. Vai poder ser cobrado juros, correção monetária e multa, tendo em vista a ausência de modulação dos efeitos? Essa decisão vai voltar? Porque, veja, eu entendo que o contribuinte estava abraçado e embasado em uma decisão judicial. Se ele estava abraçado e embasado em uma decisão judicial, jamais pode ser cobrada a multa dele. Jamais. Juros também não, porque juros são feitos para recompensar a União. Correção monetária, beleza. Agora, nem juros, nem multa. Nem juros, nem multa. Na minha singela opinião, nem juros, nem multa, porque essa vai ser a próxima discussão. E outra, há quem diga, já há procurador da Fazenda querendo aplicar essa decisão para quem ingressou com a ação após a modulação da tese do século. A tese do século foi modulada até março de 2017. Muitos contribuintes ingressaram com a ação em 2018, 2019, tiveram trânsito em julgado retroagindo 5 anos. Já há procurador da Fazenda dizendo que tem que aplicar até março de 2017, não podendo retroagir para além de março de 2017, porque o STF modulou. Se o STF modulou, essa decisão se aplica imediatamente. Eu já acho que o assunto é completamente diferente. Estão misturando alhos com bugalhos.
Aqui não houve mudança de jurisprudência. A jurisprudência é a mesma. O STF só modulou no caso da tese do século. Não vejo como prosperar esse tipo de discussão. Mas o ponto é, galera, a Fazenda vai fazer o trabalho dela. E cabe a nós, advogados tributaristas, fazermos o nosso, defendendo o contribuinte. Bom, veremos as cenas do próximo capítulo. Vai ter multa ou não vai ter multa? Segurança jurídica está perdida. Vai ter ação da Fazenda contra o contribuinte na tese do século para limitar a modulação, mesmo daqueles que transitaram antes do julgamento? Também não sei. Veremos as cenas do próximo capítulo. Galera, se você gostou dessa tributologia, por favor, deixe seu like, curta, compartilhe. Que tenhamos um 2023 maravilhoso, juntos todos os domingos às 9h30 da manhã. Um beijo enorme para você, muito obrigado e até o próximo Tributologia. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem. Beijo!